Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos falar sobre evaporadores de múltiplos efeitos de forma geral e fazer um exercício sobre evaporadores de duplo efeito. Então, antes, só relembrando, evaporadores múltiplos efeitos são evaporadores que são associados em série, e cada evaporador é chamado de efeito. Então, dessa forma, se eu tiver dois evaporadores associados em série, eu tenho um duplo efeito. Se são três evaporadores, um triplo efeito. De maneira geral, se eu tiver vários evaporadores, eu vou ter múltiplos efeitos. Em muitas das situações, quando a gente aborda múltiplos efeitos, se eu não tiver equações aí que relacionam os principais pontos do evaporador, que são a concentração, a pressão, EPE e entalpia, ou se essas informações não tiverem sido dadas, a gente pode cair em cálculos muito complicados. E esses cálculos normalmente podem acabar levando para um método de resolução de tentativa e erro. Nos problemas que a gente vai abordar nesse curso, nós não vamos chegar em situações tão complicadas, a gente vai ficar nos métodos mais tradicionais. Mas já vai ser suficiente para você ter uma boa ideia de como fazer a resolução desse tipo de evaporador. Então eu tenho um evaporador duplo efeito que vai ser usado para concentrar uma solução com 11% de sólidos até 50% de sólidos. Eu tenho uma alimentação de 10.000 kg por hora, 20 graus Celsius, a temperatura de ebulição do líquido no segundo efeito é de 70 graus, o vapor administrado no primeiro efeito é 198,5 kPa, a água evapora nesse primeiro efeito a 95 graus. Nosso coeficiente global de transferência de calor, no primeiro efeito, é 1000 watts por metro quadrado grau Celsius. Já no segundo, 800 watts por metro quadrado grau Celsius. E eu tenho os CPs da solução da alimentação, do líquido concentrado que sai do meu primeiro efeito e o líquido concentrado que sai no segundo efeito. E ele pede para a gente admitir a EPE de 0 graus. E ele quer saber aqui qual que é a quantidade de vapor necessária para esse processo ocorrer, quais as áreas dos dois evaporadores e qual que é a economia total de vapor. E esse é o esquema que a gente tem para um evaporador de duplo efeito. Então, mais uma vez, se você quiser um exercício antes do nosso exercício, tenta colocar as informações do enunciado nesse esquema. Então, pode pausar o vídeo agora e tentar fazer isso. Imaginando que você já tentou colocar as informações no esquema, você deve ter encontrado algo próximo a isso aqui. Então, as condições da minha alimentação, temperatura do meu primeiro evaporador, a pressão do vapor vivo que entra no meu primeiro evaporador, temperatura do segundo evaporador, CPs dos líquidos concentrados, a concentração final aqui do líquido no meu segundo evaporador, os coeficientes globais de troca térmica e meu EPE de 0 graus. Bom, para começar esse exercício, a gente vai começar fazendo um balanço, olhando para o sistema e fazendo um balanço para o soluto. Então, eu tenho o soluto entrando aqui na minha corrente F, então FXF, e o meu soluto ele só sai do meu sistema na corrente L2. Portanto, FXF é L2XL2. Eu tenho FXF-XL2, portanto, meu L2 vai ser de 2.200 kg por hora. Fazendo agora o balanço global, ainda olhando para o meu sistema, o que entra na minha corrente F sai tanto um vapor aqui em V1L, após ele condensar, mais a corrente V2, mais o líquido concentrado L2. No caso aqui eu tenho FL2, então eu consigo saber que V1L mais V2 é 7.800 kg por hora. Eu sei que esse V1L é, na verdade, esse vapor que saiu do primeiro evaporador e foi condensado, então posso dizer que V1L é a mesma coisa que V1, portanto, V1 mais V2, 7.800 kg por hora. Vou continuar fazendo meus balanços, mas agora eu vou olhar para o meu primeiro efeito, ou seja, para o primeiro evaporador. Então, por o balanço global, F igual a L1 mais V1, eu só tenho a corrente F e não tenho muito o que fazer com essa informação. Escrevendo o balanço de energia, então FHF mais a corrente S vezes a diferença da entalpia Hs menos Hc é igual a V1H1V1 mais L1H L1. Aqui, no caso, eu precisaria encontrar todas as entalpias para resolver esse balanço de energia. Além disso, eu preciso saber também das correntes L1 e V1, porque são correntes que eu não tenho. Antes da gente resolver e encontrar todas as entalpias, eu já vou escrever todas as equações. Então, se eu fizer o mesmo equacionamento para o segundo efeito, então meu balanço global, L1 é igual a L2 mais V2.
No caso aqui eu só tenho L2, 2.200 kg por hora, e se eu escrever o balanço de energia, eu tenho L1 vezes o Hzinho L1, mais a corrente de vapor que entra aqui, V1, vezes a diferença das entalpias, então a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido, igual a V2 Hzão V2, mais L2 Hzinho L2. Para poder resolver esse sistema, eu preciso encontrar todas as entalpias presentes. No caso, Hzinho F, Hzinho L1, Hzinho L2, Hzão V1, Hzinho V1L, Hzão V2, Hzão S e Hzinho C. Três dessas entalpias estão fáceis da gente achar, porque ele já forneceu o CP para a gente no enunciado e a gente sabe as temperaturas da alimentação, que é 20 graus, foi fornecido no enunciado, e a temperatura do líquido dentro dos evaporadores nos dois efeitos. Então, eu tenho TL1 e TL2. Lembrando só que a temperatura dentro do evaporador é igual à temperatura da saída da corrente de líquido concentrado. Então, a temperatura dentro do evaporador 1 é igual à temperatura da minha corrente L1. A temperatura dentro do evaporador 2 é igual à temperatura da minha corrente L2. Bom, fazendo esses cálculos, eu vou chegar aí em 76, 285 e 175 kJ por quilo, respectivamente, para cada uma dessas entalpias. Agora, para a minha corrente V1, a corrente de vapor que sai do primeiro evaporador e é utilizado como vapor vivo no caso do segundo evaporador, eu sei que meu EPE é zero. Então, a gente já fez vários exercícios assim, portanto, a minha entalpia Hzão V1 é igual à minha entalpia de saturação, Hzão V1 sat. Como a temperatura do evaporador é 95 graus, a temperatura da corrente V1 também vai ser 95 graus. Já para essa corrente V1L, que é a corrente de líquido que sai do segundo evaporador nesta posição, após condensar, como ele é um líquido saturado, nós estamos admitindo sempre que esse líquido vai estar na mesma temperatura aqui do vapor que está entrando nesse evaporador. Portanto, o líquido que sai em V1L também está a 95 graus. Então, eu posso usar a tabela de propriedades da água, olho a 95 graus, encontro meu Hzão V1 sat, que é meu Hzão V1, 2.668,1 kJ por quilo, e meu Hzinho V1L é a corrente líquida, 397,96 kJ por quilo. Já para a minha corrente V2, novamente o P é zero, portanto, Hzão V2 é o Hzão V2 sat. Como a temperatura do evaporador é 70 graus, a temperatura da corrente V2 também é 70 graus. Aqui, no caso, para a corrente V2, eu só preciso da corrente de vapor. Portanto, eu olhando na tabela de propriedades da água a 70 graus, meu Hzão V2 sat, que é o meu Hzão V2, vai ser 2.626,2 kJ por quilo. Para a minha corrente S, eu sei que a pressão em S é 198,5 kPa, que é 0,198 MPa. Eu não tenho exatamente 0,198 MPa, mas eu tenho um valor bem próximo disso, então não vou fazer nenhuma interpolação. Eu já vou aproveitar aqui e achar a temperatura da corrente S e as entalpias da corrente de vapor e da corrente de líquido, então os valores estão aqui respectivamente na tela. Para resolver essas equações, a gente pode fazer de várias formas. O que eu acabei fazendo? Bom, eu comecei no segundo efeito, então tenho balanço de energia no segundo efeito, que essa equação nós já deduzimos anteriormente. Os valores das entalpias nós já acabamos encontrando, mas faltam alguns termos para a gente resolver. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o balanço global do segundo efeito, que eu consigo relacionar L1 com V2, e eu vou pegar o balanço global do meu sistema, que eu consigo relacionar aqui V1 com V2. Então, no caso, para o global do sistema, V1 mais V2 é 7.800 kg por hora, portanto, V1 é 7.800 menos o V2. Então, tanto o termo V1 do meu balanço de energia do segundo efeito, quanto o termo L1 do balanço de energia do segundo efeito, eu consigo substituir por alguma coisa que se relaciona com V2. Dessa forma, eu consigo substituir aqui meu L1 por 2.200 mais V2, consigo substituir meu V1 por 7.800 menos V2. Com isso, eu consigo substituir os termos. Então, a entalpia Hzinho L1, Hzão V1, Hzinho V1L, Hzão V2 e Hzinho L2 eu encontrei previamente. E o valor de L2 é um valor que eu também tenho, de 2.200 kg por hora. Com isso, minha única incógnita passa a ser V2, e eu consigo encontrar um V2 de 3.891,87 kg por hora.
Com isso, sabendo V2, eu consigo calcular V1 pela equação do balanço global do sistema e consigo calcular L1 pelo balanço global do segundo efeito. Então, meu V1, 3.908,13 kg por hora, meu L1, 6.091,87 kg por hora. E agora eu consigo ir lá no primeiro efeito, pegar o balanço de energia desse meu primeiro efeito, todos os termos de entalpia eu já tenho, e os termos L1 e V1 que eu não tinha, eu acabei de encontrar. Fazendo toda a substituição dos termos, minha única incógnita vai ser a corrente S, que é justamente o que ele quer no meu item A. Então, calculando isso aqui, eu acho uma corrente S de 5.177,3 kg por hora. Para o item B, ele quer a área de troca térmica. Ele deu os nossos coeficientes globais, o 1 e o 2, na forma de watt por metro quadrado grau Celsius. Watt, só lembrando, é joule dividido por segundo. Como todas as nossas entalpias estão em quilojoule, eu vou acabar transformando isso aqui para quilojoule. E como as nossas vazões também estão por hora e não por segundo, eu vou fazer a conversão desse segundo para hora. Então, fazendo as conversões tanto de 1 quanto de U2, eu vou chegar para o valor de U1, 3.600 kJ por hora metro quadrado grau Celsius, e para o meu U2, 2.880 kJ por hora metro quadrado grau Celsius. E agora eu consigo calcular a área dos meus evaporadores. Então, só lembrando, a equação para cálculo da área, que é igual a U vezes A vezes ΔT. No meu primeiro efeito, meu calor é dado pela corrente S vezes a diferença das entalpias, Hs menos Hc. Isso é igual ao coeficiente global de troca térmica do meu evaporador 1, que é U1, vezes a área desse evaporador 1, vezes a diferença entre as temperaturas, então, temperatura Ts, menos a temperatura de líquido concentrado aqui, TL1. Eu tenho todos esses valores. Como eu fiz a conversão do meu coeficiente global de troca térmica, tudo aqui está na mesma unidade, então minha área 1 vai ser 126,7 metros quadrados. Fazendo a mesma coisa para o meu segundo evaporador, só tomando cuidado agora que o calor é dado pela corrente V1, vezes a diferença das entalpias H1V1 menos Hv1L. Eu tenho aqui o coeficiente global, ele é o coeficiente global do segundo efeito, que é o U2, vezes a área 2, a diferença de temperaturas agora. A temperatura do meu vapor vivo não é mais Ts, é a temperatura em V1, portanto é TV1, menos a temperatura do líquido concentrado que sai do evaporador, não é mais TL1, porque agora o que está saindo é a temperatura em L2. Então eu tenho o valor de V1, tenho o valor das entalpias, tenho o meu coeficiente global de troca térmica do segundo evaporador, a temperatura da corrente V1 é a temperatura que está saindo aqui desse primeiro evaporador, 95 graus, a temperatura do líquido que sai na corrente é a temperatura que eu tenho dentro do meu segundo evaporador, 70 graus. Então, fazendo esse cálculo, eu chego em 123,22 metros quadrados. Por fim, o item C, economia de vapor. A minha economia de vapor é todo o vapor gerado em ambos os evaporadores, então V1 mais V2, dividido pela minha corrente S vezes 100. Então, eu sei que a soma de V1 mais V2 nós já encontramos, 7.800 kg por hora. A minha corrente S é 5.177,3 kg por hora. Isso me dá uma economia de 151% para esses dois evaporadores. Bom, perceba que embora a quantidade dos cálculos aumenta bastante, a complexidade deles é basicamente a mesma do que a gente já fazia anteriormente quando a gente tinha um evaporador único. Bom, esse foi o último exercício desse curso de evaporadores. Espero que esse curso tenha ajudado você a entender aí os conceitos básicos e ver como é a aplicação para alguns exercícios mais simples. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado, você pode acessar o nosso site que está aparecendo aí na tela para você, que é o cursozeta.com, ou segue a gente lá no Instagram, @cursozeta. Bom, por essa aula é isso. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis, e se você quiser mais conteúdos grátis, pode acessar as playlists que a gente tem aqui no YouTube, com outros cursos também na mesma pegada desse de evaporadores, com resolução de exercícios. Dito isso, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!